Bom dia, queridos, tudo bem? Meu nome é Clarissa Godoy, eu sou nutricionista e coach. E hoje, aqui nesse vídeo, eu queria falar sobre gestão do tempo, alimentação saudável e emagrecimento. Eu queria saber se emagrecer é uma prioridade para você. Não é uma prioridade para você? Bom, se você está acima do peso, né, com sobrepeso, obesidade, excesso de gordura e quer emagrecer, isso deveria sim ser uma prioridade para você, tá? Eu vou te falar por que que deveria ser, mas antes disso eu vou te contar a fábula da dieta nova. Você já ouviu falar na fábula da dieta nova? É o seguinte, deixa eu te contar. A pessoa ela passa anos sem se alimentar bem, ela passa anos sem se cuidar, naquele pensamento de vou comer mesmo, a vida é uma só, por que eu tô me restringindo, comer mesmo que é gostoso. E a pessoa começa a engordar, engordar, engordar. E aí chega num determinado ponto da vida dela, que as roupas dela não cabem mais nela, que ela já tá perdendo todo o guarda-roupa dela, as roupas que ela ia trabalhar não estão mais entrando. Eu acho que é nesse momento que a pessoa fala, nossa, vou me pesar, né? Vou ver o que tá acontecendo. E a pessoa se pesa, ela vê que ela tá 10, 20 quilos acima do peso. Aquela surpresa horrível. E aí ela fala, bom, vou procurar ajuda, vou no nutricionista, vou fazer tudo certo, vou mudar minha vida. E aí ela vai no nutricionista, ela adora a consulta com o nutricionista. Nossa, adorei esse nutricionista. Fala bem pra todo mundo, sai super animada da consulta, fica, meu Deus, por que eu me descuidei? Né? Por que eu não comecei antes? Aqueles pensamentos, agora eu vou fazer tudo, vou começar com tudo. Então a pessoa ela começa com aquele gás inicial, né? Meu Deus, e vai dar tudo certo, vou fazer acontecer, aquele foco. Só que normalmente essa fábula do início da dieta, que é essa animação toda, ela é engolida pelo monstro do dia a dia. O que é o monstro do dia a dia? A pessoa começa a perceber que não é tão fácil assim, que não é só querer. Não basta querer. Né? Porque querer ela quer muito, mas quando ela chega na geladeira dela, não tem fruta lavada. Aquela verdura que tinha que comer todo dia lá no planejamento alimentar, não tem, não tá lá. Ela nem comprou, ela comprou, não lavou, estragou. Ou ela olha a despensa dela e tem todas aquelas coisas que não são saudáveis, a parte saudável não tem, e aquelas coisas não aparecem de forma mágica, não é quando a gente decide emagrecer que tudo conspira a nosso favor, que alguém faz compras pra gente, não, as coisas são muito mais complicadas. Então aquela animação dela inicial, ela vai diminuindo e a pessoa começa a pensar, nossa, eu não tenho tempo, hoje não deu tempo de comer verdura, hoje não deu tempo de fazer nada para comer no jantar. Então eu tive que comer, sei lá, pizza congelada. Então só hoje eu não tive tempo para isso. Então a pessoa começa a arranjar vários pretextos, que são várias desculpas, que atrapalham muito o resultado dela. E tudo isso acontece porque ela não vê aquilo como uma prioridade. Né? Na verdade, eu acho que ninguém fala para ela que aquilo tem que ser prioridade naquele momento. O que acontece? Se a pessoa ela tá acima do peso hoje, está com sobrepeso, está com obesidade, por que isso aconteceu? Porque em algum momento da vida dela, ela entrou em desequilíbrio, ela priorizou uma outra área da vida dela. Pode ter sido filho, pode ter sido casamento, pode ter sido a área profissional, que é muito comum, e a área financeira, né? A gente tem a tendência muito grande a concentrar toda a nossa energia e o nosso tempo nessas duas áreas, profissional e financeira, né? Ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Então, no sistema que a gente vive hoje, as pessoas gastam todo o tempo e energia que elas têm para ganhar dinheiro, né? E é normal não ter tempo para dormir, é normal não ter tempo para descansar, é normal não ter tempo para brincar com o filho, é normal não ter tempo para passear com o cachorro, é normal não ter tempo para comer de forma saudável, ainda mais fazer atividade física, e que é totalmente normal mesmo. E se você olhar o mundo lá fora, ninguém tá fazendo, então você vê que realmente é normal. E aí você começa a pensar, nossa, caramba, mas esse nutricionista acha que eu tenho todo o tempo do mundo. Eu não tenho tempo, eu queria muito, mas eu não tenho tempo para fazer isso, eu não tenho tempo para fazer um ovo. Então a pessoa começa realmente a achar que o problema é que ela não tem tempo. Só que, gente, isso tá errado. Por que isso tá errado? Aquilo deve ser prioridade, sim, senão sempre vai cair nessa de eu não tenho tempo. E, gente, me conta, quem tem tempo hoje em dia? Eu atendo muita gente no consultório e 99% dessas pessoas também não tem tempo. Agora, se tem gente que não tem tempo e consegue fazer, por que você não consegue? Por que não consegue? Eu sei que a maior parte das pessoas lá fora não consegue, mas muita gente consegue. E a rotina de todo mundo é corrida. O dia de todo mundo tem 24 horas. Parte desse dia a gente usa para dormir, parte a gente usa para trabalhar,
normal, a gente tem que ganhar dinheiro, isso é importante. E a gente tem outras horas no dia. E como é que você está usando essas horas? O que você faz antes e depois do seu trabalho? Você senta no sofá e fica vendo televisão? Você cochila no sofá? Você fica no WhatsApp? Fica no Facebook? O que você está fazendo nesses períodos? É realmente algo importante ou não? Eu vejo muita gente que quer muito emagrecer, mas não abre mão de ver novela todo dia. E não é um problema ver novela todo dia. Isso passa a ser um problema quando aquilo ali é prioridade e as outras coisas, né, como fazer uma alimentação saudável, planejar os lanches do dia seguinte, deixam de ser. E aí a pessoa fica frustrada e ela acredita que ela realmente não tem tempo, mas ela tem tempo. Ela só está priorizando outras coisas, tá? E tudo bem se você não quer emagrecer, mas eu tô falando aqui para pessoas que realmente querem, tá? Isso precisa acontecer. E o que acontece? É engraçado que as pessoas que passam esse tempo todo pra ganhar dinheiro, gastam todo o tempo e energia pra ganhar dinheiro, quando elas têm tempo, que é no final de semana, elas não têm vontade de fazer nada. Elas não querem fazer nada, elas só querem dormir, elas não querem nem, sei lá, sair pra alguma coisa que seja legal. Elas só querem deitar, dormir. E me diz, que vida é essa? Que vida é essa? Que você não tem tempo ao longo da semana, final de semana você tem tempo, não tem energia, não tem nada. E aí? Isso está sendo bom pra você? E, bom, o objetivo desse vídeo não é ser duro, não é dar sermão, não é nada disso. O objetivo desse vídeo é te ajudar. Primeiro, para te tornar presente para o que você está priorizando na sua vida. E segundo, para te ensinar uma técnica que eu uso muito, que é de inverter as prioridades. Atualmente na minha vida, na verdade, antes, eu já tive um tempo na minha vida onde alimentação e atividade física não eram prioridade. Eu vivia também me dando essa desculpa de que eu não tinha tempo. Eu não tinha tempo, mas eu ia ter tempo quando acontecesse tal coisa, ano que vem eu ia ter tempo. Eu sempre ia ter tempo numa data futura. Só que o que aconteceu? Eu percebi que esse tempo não chegou. Eu não tive mais tempo depois, eu tive cada vez menos tempo. E aí, quando aconteceu isso, né, eu me dediquei à faculdade. Eu fiquei muito sem tempo, eu só estudava e eu fui uma excelente aluna na faculdade, eu tirei excelentes notas, só que aconteceu um monte de coisa. Eu comecei a ganhar peso, eu comecei a ficar muito preguiçosa, muito cansada, com a autoestima muito lá embaixo, eu comecei a me esconder nas minhas roupas, quer dizer, minhas roupas começaram a não caber mais, então eu tive que comprar roupas novas, maiores, que eu detestava. E eu comecei realmente não me importar com isso. Mas isso começou a me fazer tão mal que eu surtei num determinado momento. Eu, inclusive, tranquei a faculdade porque eu precisava cuidar de tudo isso que eu tinha deixado para trás. Olhando agora para trás, eu vejo o quanto isso não vale a pena. Você deixar, né, algumas áreas da sua vida de lado por um tempo, mesmo que outras naquele momento sejam muito importantes. Para mim teve um custo muito alto e eu vejo quanto tem para algumas outras pessoas também. Então, por um determinado tempo da minha vida, eu tive que focar nessa área que eu tinha deixado de lado. Tive que focar na minha alimentação, eu tive que focar na minha atividade física, eu tive que focar na minha saúde, na verdade. E eu consegui emagrecer, melhorar meu peso, melhorar minha alimentação e hoje eu mantenho isso há alguns anos. Então, hoje o meu foco é um pouco diferente. O meu foco é a minha vida profissional. É a área da minha vida onde eu gasto mais energia e tempo. Então, eu tenho várias atividades profissionais, né? Eu atendo em consultório, eu levo muito trabalho do consultório para casa, eu mando e-mail toda semana, eu respondo muitos e-mails toda semana, eu tenho meus clientes de coaching no Skype, eu monto palestras, eu dou palestras, além disso, eu gravo vídeo toda semana, eu estou escrevendo um livro também e eu me proponho a estudar coaching também toda semana. E aí, o que acontece? Qual é a minha dica aqui para você? É que todas essas atividades que a gente tem para fazer no dia, elas são importantes. Fora atividades de pagar conta, né, atividade física, todas elas são importantes. Só que a gente classifica numa ordem de importância diferente. O que acontece? Normalmente, as atividades que a gente classifica como importantes são aquelas que têm prazo para ser cumpridas e são aquelas que exigem um compromisso com uma outra pessoa. Então, por exemplo, quando eu trago uma dieta para calcular em casa de um paciente e eu digo que eu vou entregar em 2 dias, não existe possibilidade de eu não fazer. Não existe possibilidade de atrasar essa entrega. Inclusive, eu vou querer entregar antes, né? Mas existem algumas atividades na minha rotina, como, por exemplo,
escrever um livro, que é uma coisa a longo prazo, é um compromisso comigo, que são atividades que eu sei que eu posso procrastinar mais, que eu posso enrolar mais, que eu posso me dar algumas desculpas. Eu tô cansada, eu trabalhei muito, não sei o quê, nananana, né? Como atividade física, normalmente é essa coisa. A gente chega a trabalhar, ai, tô cansada, hoje trabalhei muito, hoje eu mereço, só hoje eu não vou. Então, o que acontece? O que é a minha dica aqui? A minha dica é que você inverta as prioridades. Então, no meu caso, entregar a dieta é prioridade na minha cabeça porque é um compromisso com uma outra pessoa. O que eu faço? Eu pego essa atividade de escrever o livro e eu coloco como primeira atividade do dia. Por que eu faço isso? Porque eu sei que as outras atividades subsequentes eu vou fazer. Que não existe possibilidade de não fazer. Eu posso fazer cansada, mas eu vou fazer. Agora, o livro, se eu deixar para o final do dia, o que vai acontecer? Eu falar, nossa, eu respondi muito e-mail, hoje eu não estou inspirada, hoje eu trabalhei muito, eu tive muita gente para responder. Então, eu mesma vou arrumar um monte de pretexto e aí vou acabar deixando de fazer uma atividade que, para mim, no fundo é importante, que parece uma coisa que só ocupa tempo nos meus dias, mas para mim é muito importante. E eu uso isso também para estudar. A gente que é profissional, a gente deveria sim estudar. Mas o que a gente faz? A gente se coloca mais desculpas. A gente fala, nossa, mas eu trabalho muito, eu não tenho tempo para estudar, né? E a gente sabe que tempo a gente cria. Então, também me proponho estudar na semana 3 horas de coaching. Às vezes eu fraciono em 3 dias. E aí, o que eu faço? Eu estudo antes de trabalhar. Às vezes, antes de ir para o consultório, antes de começar o trabalho, de calcular a dieta, antes de fazer coisas que eu sei que eu vou fazer. Porque eu sei que estudar coaching, se ficar para o final do dia, eu não vou fazer. Então eu coloco antes. Então a minha dica é, presta atenção na sua rotina e vê o que você está priorizando. O que está ficando para trás? Como você pode encaixar isso antes dessas atividades que você considera mais importantes para você? Então, se você traz trabalho para casa, tem que entregar relatório para chefe, tem que montar reunião, eu tenho certeza que você não vai deixar de fazer isso. Então, qual é a minha sugestão? Você quer emagrecer e o que está faltando é você fazer atividade física? Coloca atividade física sempre antes. Se você tem um tempo de manhã, coloca a sua atividade física como primeira atividade do dia. Porque se ficar para o final do dia, você vai se dar muita desculpa. E às vezes você realmente está cansado, as desculpas elas são até verdadeiras, mas são pretextos que fazem com que você não alcance seu objetivo. E tudo bem se você não tem tempo de manhã, pensa nas horas depois do seu trabalho. O que você faz depois nessas horas? Você vai direto para a atividade física? Você vai direto para o hortifruti? Você vai planejar os seus lanches? Ou você senta no sofá e fica descansando, fica vendo novela, fica no WhatsApp? Pensa o que você está fazendo. E não tem problema se você quer ver novela, se você quer descansar, não tem problema. Mas se você quer emagrecer, coloca as atividades que vão fazer com que você emagreça antes de você fazer as outras coisas. Por quê? Se você deixar para depois, nossa, não vai rolar. Existe a síndrome da inércia no sofá, né? Você senta no sofá, ele te engole e você não sai dele, você não consegue sair da posição. Então não deixe isso acontecer. Ai, Clarissa, mas eu não tenho tempo durante a semana. Use o final de semana. Quantas pessoas usam o final de semana para se organizar mais em relação à alimentação, para compensar alguns dias de atividade física também? Então você tem algumas horas no seu final de semana e eu tenho certeza que você tem várias atividades nele, certo? Então, o que você pode fazer? Pega as primeiras horas do final de semana e vê o que você tem que fazer, né, que está faltando. É compensar algum dia de atividade física, é comprar verdura, legume, fruta. Vai na feira, pega esse primeiro momento do dia, vai à feira, depois você deixa as coisas já lavadas e vai fazer suas atividades. Você já vai começar a semana muito mais programada, fazer os seus lanches durante o final de semana. Quanta coisa eu deixo pronta durante o final de semana para a semana toda. Então, se você se organizar dessa forma, se você encarar como se fosse prioridade, apesar de você saber que existem outras prioridades, você vai conseguir realmente, né, parar de ter desculpa e fazer acontecer, tá? Então, eu espero que você possa ter tirado alguma sacada desse vídeo. Pensa aí na sua semana o que você está fazendo, o que você está deixando de fazer, que seria super importante, e você dá o pretexto de que não tem tempo, né, para não se organizar, para não fazer atividade física. Eu não sei qual é o seu caso, mas pensa aí com você e vê como você pode encaixar isso de uma melhor forma na sua rotina. Imagina que aquilo ali, como se fosse prioridade mesmo. Imagina que fosse
melhor, né, que fosse mais importante do que trabalhar, né, do que ter o seu trabalho. Finge, mesmo que não seja. E aí você sabe que você não vai deixar de trabalhar, que você não vai deixar de entregar aquele relatório para o seu chefe, que você não vai deixar de pagar suas contas. Então você coloca antes, porque o restante você sabe que você vai fazer, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que você possa ter tirado alguma ideia. Se você gostou, curte, né, compartilha, marca seus amigos, se inscreve aqui no canal. E um grande beijo para você, um excelente final de semana.